Até os que transpassaram o verão. O erro da leitura literal de Apocalipse 1,7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os que o transpassaram, e todas as tribos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse vídeo tem base nesse versículo. Quando João escreve isso, ele não está fazendo poesia mística, nem anunciando um espetáculo futuro no céu. Ele está usando linguagem profética judaica, conhecida, histórica e simbólica. A mesma usada por Isaías, Ezequiel, Daniel e pelo próprio Jesus. A pergunta que desmonta a leitura religiosa é simples. Quem foram os que traspassaram Jesus? Jesus não foi traspassado por espíritos, nem por anjos, nem por pessoas de um futuro distante. Ele foi traspassado por mãos humanas em Jerusalém no século I. Foram soldados romanos executando a sentença, sob ordem das autoridades judaicas, com lanças, cravos e espada. João não está falando de pessoas que ainda nasceriam 2000 anos depois. Ele está falando dos mesmos agentes históricos envolvidos na crucificação. Agora vem o ponto que os religiosos não conseguem entender. Como veriam a volta se muitos já estariam mortos? Porque ver na linguagem profética não significa enxergar com os olhos físicos, mas presenciar, experimentar, sofrer os efeitos do juízo. A Bíblia inteira usa esse padrão. Quando Isaías diz que o Senhor vem montado numa nuvem, o povo não olha para o céu esperando um corpo físico descendo. Aquilo significa ação divina na história, intervenção, juízo, mudança de era. Jesus usou exatamente essa mesma linguagem em Mateus 24, dizendo aos seus contemporâneos: vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele foi claro: esta geração não passará sem que todas essas coisas aconteçam. João está na mesma linha quando ele diz: até os que traspassaram o verão. Isso significa que os responsáveis diretos pela rejeição e morte do Messias veriam as consequências, o colapso do sistema, o juízo sobre Jerusalém, o fim do templo, o fim do sacrifício, o fim da antiga aliança. E isso aconteceu entre 66 e 70 DC, o grande e terrível dia do Senhor. Agora, outro erro grave da religião, eles imaginam um Cristo físico voltando em carne, sangue e ossos. Mas o próprio Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, e a carne para nada aproveita. Espírito não tem corpo físico, não tem sangue, não tem carne. Não ocupa espaço físico. A vinda sobre as nuvens não é biológica, é espiritual, histórica e revelatória. João não viu Jesus com olhos naturais. João foi inspirado. A revelação foi mental, espiritual e profética. Por isso o livro começa dizendo: revelação de Jesus Cristo. Revelação não é espetáculo visual. Revelação é descortinar o que está oculto. Os que transpassaram viram o juízo cair, a cidade ser cercada, o templo ser destruído, o sistema religioso ruir e a antiga aliança ser encerrada para sempre. Não viram com binóculos espirituais, viram na história, nos sinais, nas consequências. O problema dos religiosos é tentar transformar a linguagem profética judaica em cinema futurista. Apocalipse 1,7 não fala de um evento global futuro, fala do fechamento definitivo de uma era, diante dos próprios responsáveis por rejeitar o Cristo. E isso já aconteceu. Quem ainda espera ver esse evento com os olhos físicos não entendeu nem Apocalipse, nem Jesus, nem os profetas. Deixo essa pequena mensagem, espero que ela venha a ser esclarecedora e que tire a falsa esperança de ver alguém vindo por sobre as nuvens. Tá bom? Curte, comenta, compartilha. O versículo 7 do primeiro capítulo de Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Emerge como uma declaração poderosa e culminante no prólogo do livro.
Após a saudação e a introdução de Jesus Cristo como a fonte da revelação, versículos 1 ao 6, este versículo anuncia a iminente e visível volta do Messias. Ele não é apenas uma previsão, mas uma afirmação solene que ressoa com a autoridade divina, estabelecendo o tom para as visões e profecias que se seguirão. A sua importância reside na sua capacidade de ancorar toda a narrativa subsequente na certeza do retorno de Cristo, um evento de significado escatológico universal. Contexto histórico. Inserido no contexto inicial de Apocalipse, este versículo encontra o apóstolo João exilado na ilha de Patmos por causa de sua fidelidade à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Apocalipse 1 verso 9. As 7 igrejas que estão na Ásia, Apocalipse 1 verso 4 e verso 11, a quem a revelação é primeiramente endereçada, enfrentavam perseguições e desafios à sua fé. A visão de Cristo glorificado, Apocalipse 1 versos 12 ao 20, serve como um encorajamento e um lembrete da soberania divina em meio às adversidades. A menção de os mesmos que o traspassaram, Apocalipse 1 verso 7, evoca a crucificação de Jesus, um evento histórico central para a fé cristã, e sugere que aqueles que rejeitaram e crucificaram o Messias também testemunharão sua segunda vinda. O lamento das todas as tribos da terra aponta para um reconhecimento universal da sua majestade e julgamento, um tema recorrente nas Escrituras. Interpretação e aplicação. Sob uma perspectiva teológica trinitária protestante, Apocalipse 1 verso 7 é uma profecia clara da segunda vinda de Jesus Cristo em glória. A vinda com as nuvens é uma referência direta a passagens do Antigo Testamento que descrevem a manifestação divina e a ascensão de Cristo, Daniel 7 verso 13 e Atos 1 verso 9. O fato de todo o olho o verá enfatiza a universalidade e a inegabilidade deste evento, que transcenderá todas as barreiras culturais e geográficas. A inclusão dos mesmos que o traspassaram sublinha o julgamento vindouro e a responsabilidade individual diante de Deus, mesmo para aqueles que se opuseram a Cristo. O lamento das tribos da terra indica um reconhecimento de sua soberania e um temor diante do juízo, contrastando com a alegria dos salvos. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado à vigilância, à perseverança na fé e à proclamação do Evangelho, sabendo que o retorno do Senhor é certo e trará a consumação de todas as coisas. Ele reforça a esperança na redenção final e na justiça divina. Veja as referências cruzadas. Daniel 7 verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho de homem, e chegou até ao ancião de dias, e o fizeram chegar à sua presença. Esta passagem do Antigo Testamento é um precursor direto da descrição da segunda vinda de Cristo em Apocalipse 1 verso 7. Ela estabelece a imagem do Filho do Homem vindo com as nuvens, associando-o à divindade e à autoridade celestial, o que enriquece a compreensão da majestade e da soberania do Messias que virá. Zacarias 12 verso 10. E derramarei sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem traspassaram. E prantear-se-ão sobre ele, como quem se pranteia sobre um filho unigênito. E haverá em si um amargoso pranto, como o pranto de Jezreel. Esta profecia de Zacarias antecipa o lamento e o reconhecimento daqueles que traspassaram o Messias. Ela conecta diretamente a ação de traspassar com um lamento profundo e um reconhecimento pessoal, fortalecendo a interpretação de que Apocalipse 1 verso 7 se refere a um momento de julgamento e reconhecimento universal da identidade de Cristo. Estudo bíblico. Isaías 19 verso 1, Almeida Corrigida Fiel. Introdução. Isaías 19 abre com uma profecia impactante contra o Egito. O capítulo como um todo detalha um período de julgamento divino sobre a nação egípcia, seguido por uma promessa de restauração e conversão a Deus.
O versículo 1, em particular, serve como uma declaração introdutória, estabelecendo o tom de julgamento iminente e revelando a causa primária do sofrimento egípcio: a idolatria e o afastamento do verdadeiro Deus. A expressão peso do Egito indica uma mensagem de juízo e fardo que pesará sobre a nação. Contexto histórico. O Egito, na época de Isaías, era uma potência mundial, conhecida por sua riqueza, poder militar e religião politeísta profundamente enraizada. O capítulo 19 alude a conflitos internos: egípcios se levantem contra os egípcios. Verso 2, a dependência em ídolos e feiticeiros. Verso 3, e a fraqueza de seus líderes. Versos 11 ao 15. Historicamente, o Egito enfrentou instabilidade política e invasões estrangeiras. A idolatria era central na vida egípcia, com inúmeros deuses representados por ídolos. O julgamento profetizado por Isaías pode ser visto tanto como um julgamento específico em um momento histórico, quanto como um arquétipo do julgamento divino sobre todas as nações que se desviam de Deus e confiam em seus próprios recursos e ídolos. A menção da nuvem ligeira pode referir-se a um evento histórico específico ou a uma metáfora para a rapidez e inevitabilidade do julgamento divino. Interpretação. Isaías 19 verso 1, lido a partir de uma perspectiva teológica protestante trinitariana, declara a soberania absoluta de Deus sobre todas as nações. A imagem de Deus cavalgando numa nuvem ligeira evoca a sua majestade e poder transcendente. A nuvem frequentemente representa a glória de Deus e sua presença oculta, enquanto cavalgando sugere seu movimento ativo e controle sobre a história. A entrada de Deus no Egito simboliza sua intervenção direta nos assuntos humanos, especialmente para julgar a idolatria e a injustiça. O tremor dos ídolos e o derretimento do coração dos egípcios indicam o poder incomparável de Deus e a futilidade da idolatria. Para o crente contemporâneo, este versículo serve como um lembrete de que 1. Deus é o Senhor de todas as nações e não se limita a um povo ou lugar. 2. A idolatria, em suas várias formas, é uma ofensa a Deus e traz consequências. 3. O medo de Deus, reverência, deve substituir o medo de outros poderes ou ídolos. 4. Deus age na história para cumprir seus propósitos, mesmo em meio ao caos e à desordem. Apesar do julgamento, o restante do capítulo prenuncia a restauração do Egito e a sua inclusão na bênção de Deus, demonstrando a sua graça e misericórdia, que estão disponíveis para todas as nações que se voltam para ele. Veja as referências. Salmo 97 verso 5. Os montes derretem como cera diante do Senhor de toda a terra. Este versículo reforça a ideia de que a presença de Deus é poderosa e transformadora, causando até mesmo a natureza a tremer. Assim como os ídolos do Egito estremecem, a presença de Deus causa um impacto profundo e inevitável em tudo. Apocalipse 1 verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, e os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esta passagem do Novo Testamento ecoa a imagem de Deus vindo nas nuvens, agora em referência ao retorno de Cristo. Liga a profecia do julgamento em Isaías com o julgamento final, indicando que a soberania e o poder de Deus sobre as nações são temas consistentes em toda a Bíblia. A referência à lamentação das tribos da terra ressoa com o coração dos egípcios, se derreterá no meio deles, indicando arrependimento e reconhecimento do poder de Deus.